mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. O que o Senhor nos entrega é algo, eu não vou dizer inestimável, porque se nós estivermos, meu Pai, na sabedoria que o Senhor nos dá, nós podemos estimar de coisas pequenas, mínimas, meu Deus, até das coisas, essas sim que não têm preço, mas têm muito valor. E eu te agradeço por cada uma delas, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço por estarmos de pé, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por chegar até aqui. Isso não é qualquer coisa, não é uma marca qualquer, tanto que não são tantos. Eu te agradeço pelas pessoas que o Senhor mantém à nossa volta, aquelas que ainda nos arrancam suspiros de alegria, de prazer, que nos fazem, meu Deus, ter ansiedade de estar com elas, como também te agradeço por aquelas, meu Pai, que temos vontade o mais rápido possível de estarmos longe delas. Porque com umas, meu Pai, nós temos alegrias, prazeres, e de outras nós podemos tirar grandes lições e aprender com elas. Obrigado pela vida, obrigado, meu Pai, pela nossa família, obrigado por cada ensinamento que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem enviado até nós e tem feito chegar até nós para crescermos e aprendermos. Eu oro e eu entrego essa nossa última hora de casa firme. Eu peço a tua bênção sobre nós, o teu poder. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Eu consagro esse dia por meio deste culto e declaro que o Senhor o use como instrumento teu para poder fazer, para poder falar, para poder, meu Pai, transformar. Eu entrego nas tuas mãos e eu declaro, meu Deus, respostas, eu declaro bênçãos, eu declaro a tua unção sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor derramou sobre a minha vida o vinho novo, que Ele guardou para agora, para o final. E eu cheguei até aqui, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Êxodo capítulo 16, versículo 4. Eu lhes farei chover pão do céu. No versículo 31 está escrito, o povo de Israel chamou maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E aí nós vemos um pouquinho mais para frente, Números 11, versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito.
e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Opa! Esses dias nós falamos aqui duas palavras que nós precisamos lembrar. Não por acaso, o Senhor trabalha para que eu vejo que no fim, do ano Deus tem... Aliás, Deus manda a palavra o ano inteiro, Deus fala o ano inteiro, Deus dá a condição. A gente pode pegar a condição ou não. Nós ouvimos esses dias a palavra e a mensagem que nos fala. Não gaste energia. E aí a gente pode trocar. Não coloca o seu foco no que você não tem controle. Então, começa por pessoas. Tem gente que há 10 anos, há 20 anos, a pessoa ela já te indicava o que ela seria hoje, por exemplo. Tem gente que hoje está falando assim para nós, eu não vou mudar. Não investe em mim que eu não vou mudar. A gente faz a nossa parte como cristão. A gente ora por essas pessoas. A gente fala para elas da verdade, do Evangelho, a gente fala para elas daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fala para nós, Então, não é um problema eu falar, Deus, Ele trabalha assim. Então, eu cumpro com a minha parte, mas eu não vou me focar nessas pessoas, eu não vou me focar nessa pessoa, seja ela quem for. Isso eu falo incluindo quem é casado. Quem está falando do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã. A gente com filho, a gente tem aquela fase também que a gente investe tudo que a gente tem que investir. Passada aquela fase, os filhos da gente, eles vão seguir o seu próprio caminho. Então, fiz, amém. Não fiz, agora cumpre-se o propósito de todos. Porque você vai dizer, não, mas a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tuios da tua casa. Então, isso eu tenho que colocar o meu foco. Na minha fé no Senhor Jesus. Porque, por exemplo, se o meu foco fica num familiar perdido, que insiste no caminho das trevas, se o meu foco permanece numa pessoa, que ela é irredutível, eu corro o risco de perder até a minha salvação. Porque a minha salvação só vou encontrar em Jesus. Eu não vou encontrar salvação correndo atrás de alguém. A única pessoa que eu devo correr atrás é de Jesus. De forma que se eu coloco a minha força, minha energia, o meu foco em Jesus, eu vou me parecer cada dia, cada vez mais com Ele, eu vou acreditar mais nele e a minha fé, acreditando mais nele, vai me fazer mudar, transformar,
transpor aquilo que para mim hoje é intransponível, e isso vai arrastar pessoas que estiverem abertas. Ah, mas e aquelas que não estiverem abertas? Elas têm a própria escolha delas. E aí é onde a sabedoria me mostra, não coloca o seu foco nisso, não coloca o seu foco nessas pessoas. Israel tinha aqui no meio deles, né, não se sabe por quê, alguns egípcios, alguns que vieram com eles. Pode ser pela promessa da terra prometida, pode ser que pessoas até compraram, né, aquela, vamos dizer, a princípio compraram a fé. Ah, eu vou com vocês. Me apeguei a vocês. Saiu, foi com Israel. E a gente tem que saber também que tem coisa que é para um tipo de pessoa. Sempre você vai encontrar no teu caminho pessoas que são o que a gente lá no Brasil chama de cavalo paraguaio. Que é aquela pessoa que no começo ela tem uma energia, ela quer, ela fala, ela aparentemente se compromete. Mas depois da largada, passa um tempo, aquela pessoa já perdeu a energia dela, já não quer mais, ela já mudou o discurso. Não quero mais, não acredito, não é para mim, é muito difícil, descobri que não é o que eu queria, não é o que eu gosto, enfim. No meio de Israel tinha esses também. E eu li com você a passagem, porque isso aqui é uma coisa que é lamentável. E a gente não pode, se tem um erro que a gente pode cometer na vida, é pegar essa palavra e pensar em alguém. O fulano é assim. Eu conheço uma pessoa que fez isso. Não, essa palavra a gente tem que pegar e se ver nela. Que é o povo ter recebido o maná, um milagre, uma bênção. O maná era um milagre, porque aquele povo não tinha que plantar, não tinha que esperar a colheita, não dependia daquilo ser irrigado com a chuva, aquele povo não tinha que achar aquilo, ir atrás daquilo em algum lugar. Deus derramava. Deus dava. E a gente tem que estar muito atento a tudo na nossa vida que foi dado e que é dado. Por quê? Porque o que é dado costuma ser as primeiras coisas que a gente, com o tempo, acaba rejeitando sem perceber. E aí você vai falar, não, como assim? Porque o que a gente sofreu para conquistar, o que a gente pagou preços para conquistar, o que a gente se esforçou muito para conquistar, costuma ter um valor maior do que o que a gente recebeu. Como? De graça. Eu não gosto muito de usar esse exemplo, mas eu sou forçado a usar ele às vezes. E eu já adianto para as mulheres presentes que não é uma visão machista, mas é uma estatística que eu vejo na igreja. Eu também vejo isso acontecer com homem, mas é bem menos, mas eu vejo acontecer isso muito com mulher. Às vezes até a gente já comentou entre lideranças que é assim, eu às vezes vejo, eu gostaria de falar assim, eu às vezes via, mas eu às vezes vejo. Sabe aquela mulher que o marido trai ela, o marido é ímpio, às vezes é aquele cara que bebe,
é aquele cara que o dinheiro dele, assim, ele sai distribuindo, né? Tudo que é coisa que não é boa, não presta. Bar, às vezes com amante até, né? Que é um negócio, assim, inadmissível. É jogo, e gasta, às vezes nem sabe onde gastou, ou sabe, não lembra, não quer falar. Aquele cara ignorante, grosseiro. Eu costumo, infelizmente, eu repito sempre, eu gostaria de conjugar no passado. Ah, lá atrás, olha, muitos anos atrás eu via. Não, mas infelizmente eu tenho que falar a verdade que às vezes eu vejo uma mulher que tem um cara da igreja, o cara que está firme, que vem com ela na igreja. Esse cara, às vezes, a gente brinca, né? Esse cara, às vezes, faz xixi na bordinha, esse cara já não é tudo isso, esse cara não é bom, esse cara é um problema. Ah, esse cara, um dia que ele assistiu até mais tarde um filme, esse cara que às vezes tal coisa não fez do jeito, aquele jeito específico foi pregado. Esse cara agora já não é um bom marido, não é um homem à luz da palavra. Ai, sabe, eu estou cansada, porque, sabe, tem coisa que parece que não entra. E sabe aquela mulher que às vezes o cara chega assim, com o colarinho igual o meu, assim, branco, mas com uma marca vermelha assim, ó, aquela marca de batom, aquele perfume de mulher doce, que tem mulher que é ímpia, que não basta ela só estar ela não basta tomar, né? Não toma também, né? É uma trouxa, na verdade, é uma estúpida, né? Mas não basta ela já estar naquela situação indigna, ela tem que deixar claro que o cara está na situação para a mulher dele saber, né? E quantas vezes eu lembro da mulher falar, nossa, o cara chegava com um determinado... E às vezes a gente vê aquelas mulheres que têm um marido que está nesse processo e que ela não viu nenhuma mudança, que o cara está ali naquela vida ímpia, lutando, buscando, orando, e inclusive com cada mudança pequena numa gratidão, numa alegria, mas está ali, ó, sabe? Às vezes uma mudança no ano, ela é vista, ela é reconhecida, ela é valorizada, e às vezes aquela mulher que o marido praticamente já é um obreiro quase, o marido já está assim... Já é quase um pregador, mas aquele pregador, se na casa dele um dia, como a maneira de dizer, né? A gente costuma, desculpa da expressão, né? Mas o homem mijar na bordinha do vaso, ai meu Deus, não sei porque eu estou casado com esse cara aqui é um problema, olha, como é que eu não sei como que eu aguento isso, esse cara deixou a toalha molhada em cima da cama, tal. Infelizmente isso acontece. Ah, é só mulher? Não, o homem às vezes também não reconhece a mulher que tem, a mãe dos filhos, né? Várias coisas. E entra em gratidão. Entra em gratidão. Às vezes, a bispo usou uma frase ainda que a gente não vê o lugar que Deus usou pessoas para dar a gente, para nos fazer notável. Às vezes a gente está num lugar, que Deus nos deu, e Deus não dá nada sem usar coisas e pessoas. Deus não faz nada na vida de alguém sem usar alguém para fazer. É ou não é? Por exemplo, se uma pessoa ela é promovida, alguém vai ser um canal de promoção na vida dessa pessoa. Porque você pode até falar, não, Deus me promoveu. Amém, Ele te promoveu, mas Ele usou alguém que tem poder e autoridade para validar essa promoção na sua vida. É ou não é? Você não estava deitado na cama, isolado, no deserto, sem ninguém, de repente Deus pegou você
e te colocou lá num trono sem usar ninguém, sem aquilo ser anunciado, sem aquilo ser confirmado. Não, alguém foi usado. Você não está aí, e é um pé rapado na vida, um pobretão, e do dia para a noite você acorda com milhões na sua conta, do nada, do zero, assim, um número foi mudado. Deus pode fazer, mas geralmente Deus não trabalha assim. Deus canaliza, Deus envia. Deus pode enviar pessoas, negócios, situações, oportunidades. Deus pode fazer situações acontecerem e irem na sua direção. Então, ele vai usar alguém, ele vai usar situações, ele vai usar coisas, mas ele faz. Então, isso é uma maneira de Deus fazer você notável. E tem gente que às vezes não reconhece esse lugar que Deus deu, esse lugar que Deus a colocou, que Deus o colocou. A pessoa ela não... E você vai falar, não, eu reconheço. Reconhecer não é falar na igreja quando você ouve no culto, eu reconheço, Senhor. Senhor, obrigado. Eu sou grato. Não, reconhecer é você agir de acordo. E a primeira coisa é você não dar ouvidos a essas mentiras como o povo de Israel deu. Deus cuidou do povo dele, que era o povo de Israel, de uma forma especial. Tanto que veja que nós temos o poder de estragar até os milagres. Eu tenho poder de estragar milagre. Você tem poder de estragar milagre. Porque o povo de Israel, e quanta gente que chega nessa altura do ano e está tornando o maná que tinha gosto de mel agora com gosto de azeite. Essa é uma palavra para mim, por exemplo, que é uma palavra muito literal. Porque se tem alguém que se vender azeite, depender do Anderson, acabou. Eu nunca peguei azeite, eu nunca entendi, inclusive, isso. Sabe aquelas pessoas que pegam a salada e põem sal, vinagre e azeite? Eu nunca coloquei azeite numa salada minha. Nunca. Você vai falar, nunca. Azeite para mim não é para temperar. Você vai falar, para que é o azeite para você? Para mim, azeite tem um propósito. Unção na igreja. Se depender de eu comer azeite, esquece. Eu como azeitona, mas o azeite para mim não tem esse propósito. Então imagina o mel, que é uma coisa que eu gosto particularmente. Por exemplo, uma coisa que eu gosto às vezes de fazer, eu não gosto de tomar café com açúcar. Mas às vezes não é muito difícil também, mas quando eu gosto de um gosto no café, eu gosto de colocar mel e depois colocar o café bem quente em cima, porque o mel é um gostinho mais forte, um doce mais forte, ele dá uma reforçada e dá uma adoçada no café. Então o mel também, às vezes, tem algumas coisas que eu gosto, agora o azeite não. Então, para mim, inclusive, toda vez que eu ouço essa passagem, que o maná ele tinha sabor de mel e migrou de sabor de mel para sabor de azeite, aquilo para mim, só de eu ouvir essa mudança, essa transição, isso me força a analisar a minha vida. Opa, será que tem coisa que era mel, que tinha o sabor de mel na minha vida? E eu estraguei, agora tem sabor de azeite? Não foi Deus que fez isso. Foi Deus que teve que mostrar para o povo que o povo tinha e que o povo tratou de uma maneira que aquilo foi alterado.
Eu preciso olhar para a minha vida com esse olhar. Peraí, será que não tem coisas que quando Deus fez, do jeito que Deus fez, da forma milagrosa? Porque lembra, milagre não é só aparecer um clarão no céu, é uma coisa e do nada acontece, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém soube, ninguém teve nada de antecedência. Não, tem muito tipo de milagre, milagre diário, milagre que você vem vendo sendo construído, sendo gerado por Deus, Deus usando coisas, pessoas, lugares, situações. E aquilo acontece de uma maneira e a gente não percebe que está vivendo um milagre. Mas Deus anuncia. Até quando a gente não percebe, Deus mostra, ó, isso aqui não é normal, isso aqui não é comum, isso aqui, ó, tem na sua vida, mas não é qualquer pessoa que tem, não é qualquer pessoa que vive, não é qualquer pessoa que experimenta. Só que se eu trato aquilo como algo qualquer, como algo até banal, Deus vai me entregar aquilo que eu estou gerando. Diga, Deus respeita minhas decisões. E o que eu passo a pensar e depois sentir, e aí eu efetivo declarando, Deus vai fazer aquilo ser realidade na minha vida. Que é o que aconteceu com o povo de Israel. Eu já vi pessoas que tinham pessoas, como eu disse, tanto homens como mulheres, que eram bons maridos. Eram perfeitos? Não, mas Jesus não casou com ninguém, então ninguém pode dizer, ah, meu marido, ah, minha esposa não é perfeita, nem usa essa frase. Sabe, quando a gente, ou a pessoa quer colocar, não, eu não sou perfeito, mas nem fala isso. Jesus não casou, então ninguém teve essa experiência até hoje. E às vezes o que a gente, muitas vezes tentado, olha para o vizinho, você olha para a grama do vizinho na parte que é diferente, na parte que a tua não tem, mas você não olha a parte da grama do vizinho, que é o problema, que a tua é boa também. Então, quantas vezes que eu vi a pessoa que falava, murmurava em qualquer área, casamento, falava da sua família, falava das suas finanças, falava do seu trabalho, falava da sua saúde, falava, sabe, de situações que vivia. Como se aquilo fosse um peso e passou a se tornar um peso mesmo. Aquilo passou a se tornar um problema mesmo. Esse povo reclamou de algo que tinha sabor de mel e que eles não tinham nada do processo. Eles só tinham que ir lá e pegar. E o povo reclamou. O que aconteceu? Deus mudou o gosto daquilo. Deus mudou. Eu já vivi isso também, mas no meu caso eu acredito que teve a ver com a pandemia, né? Mas eu já vi gente que reclamava de comida e perdeu o paladar. Aí você vai falar, na pandemia. Não foi na pandemia não, foi a pessoa, aquilo foi acontecendo com ela. Em cada área, e aí a gente tem que pensar, a bispa usa uma expressão muito, que esses dias alguém me fez lembrar de novo dessa expressão. E a hora que eu vi, eu falei, tem coisa que não é por acaso. Tem gente, eu conheço pessoas assim, que a pessoa fala mal de tudo e mal de todos. Sabe aquela pessoa que tudo que cada experiência que ela viver, ela vai reclamar. Cada experiência, ela tem que reclamar, ela tem que falar de um problema, de um defeito, ela tem que, ela murmura.
Ela sempre, você vê que tem gente que tem uma marca na vida, a marca da murmuração. A pessoa murmura de lugar, murmura de clima, murmura de pessoas, murmura da condição financeira, murmura da igreja, murmura dos parentes, murmurou de todos os seus casamentos. Se fosse aquela mulher lá, samaritana, sim, teria murmurado dos 5, por isso estaria no 6º. E no caso sozinha, né? Porque, como Jesus disse, que o marido dela nem era dela. Não estou dizendo que foi o caso dela, tá? Eu estou dizendo que tem gente que o que já teve de relacionamento murmurou, e a pessoa sempre é a que fica sozinha. E todo mundo com quem se relacionou tá bem, digamos, depois que não está mais com a pessoa. E esse tipo de pessoa, a bispa costuma dizer o seguinte: tem gente que tem um problema sério na boca. Sabe, problema na boca. Sabe aquela pessoa que você vê que ou é dente que sempre está com problema, ou é a boca mesmo, que a pessoa está sempre com a boca machucada, não sara, porque é por onde ela está praticando aquilo. Você vê que tem gente que aquilo não passa, não sara. Por quê? Porque é onde ela gera aquilo. Então, Deus vai respeitar o que eu gero. Ele não vai ficar me acudindo como se eu fosse uma criancinha, que eu estou no caminho ali, eu estou vendo aqueles 2 buraquinhos ali, e eu imagino, para os meus 2 dedinhos, eu vou meio tortinho, e Deus vem, não! Deus já fez isso, mas Ele não vai correr atrás de você uma vida. O que você gerar, você vai viver. O povo fez até que o gosto do maná mudou. E não voltou mais. Não voltou a ficar doce. O maná depois não voltou a ter gosto de mel. Não voltou. Porque o povo falou, o povo gerou isso para a vida. E a gente tem que ter essa atenção. Alguns precisam voltar a um nível de gratidão que já tiveram. Aquele nível de gratidão, quando o maná cai, meu Deus, obrigado. Senhor, que bênção. Nossa, isso aqui é um milagre. Não, eu não abro mão, eu vejo, eu enxergo, eu recebo, eu valorizo. Mas tem coisa que não é perfeita. E você é perfeito? Perfeito é o Deus que nós servimos, então vamos adorá-lo. Adorá-lo com gratidão, adorá-lo com louvor, adorá-lo com a vivência da forma a expressar a gratidão que nós temos. Tem gente que perdeu a capacidade de perceber o quanto fala das coisas. E o que fala das coisas? Sempre está falando mal, está falando pesado, está falando o que não edifica. A bispa falou uma coisa ontem, numa reunião que ela fez para nós, que é uma daquelas coisas que eu sou grato. É difícil uma pessoa que nos últimos anos ouviu mais palavra do que eu. E ouviu mais assim, de perto, in loco, né? Agora eu perdi um pouco disso. Agora eu não escuto o culto do lado ali, né? Mas eu tenho uma gordura acumulada aí. Então, ouvi muita coisa já, muita coisa boa, muita palavra, muitos exemplos. E algo que a bispa falava ontem, aquilo ali me fez rever conceitos. E eu não revi, eu estou revendo, estou pensando ainda, vou processar isso ainda, por um tempo. Ela disse assim:
eu não trabalho, eu não quero que os meus filhos me respeitem porque eu sou mãe deles. Eu estava ouvindo aquilo e falei, opa, como assim? Ela falou, não. Por quê? E faz todo sentido. Por exemplo, os 2 filhos dela já são pais. Isso nós temos que pensar, tá? Eu vou dar o exemplo dela e vou falar o que ela falou. Como diz, eu sou honesto, não vou dizer, nossa, essa frase é minha, tal. Ela disse assim, então vamos lá, os 2 filhos dela já são pais. Então, biblicamente falando, a posição familiar que cada um deles ocupa não a credencia mais como a pessoa mais importante e a pessoa, alguém que deve estar ali, né, com aquele foco. O foco deles não deve ser a mãe, o foco deles deve ser a esposa. E depois da esposa vêm os filhos. Essa é a família deles. Se é lei bíblica, goste ou não, a mãe e o pai, acabou, já não é família mais. Ah, mas a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é princípio. Ela disse, eu não quero que eles me respeitem como mãe. Eu quero ser admirada como pessoa primeiro por eles. E depois que eles me honrem como mãe. Isso por uma questão bíblica. Eu falei, opa, isso muda tudo. E conhecendo, tendo já estado perto, é assim que já é. Eles não honram ela porque ela é mãe deles e porque existe um mandamento, honra teu pai e tua mãe e tal, né? Mas realmente é assim. Eles, antes de honrá-la como mãe, eles a admiram como pessoa. E a admiração deles, como das noras, faz com que eles queiram estar com ela. Que a escutem, que a ouçam. É muito difícil eles tomarem decisões importantes sem que ela valide essas decisões. Então aí a convivência. Eu convivi, como se diz, bastante anos perto deles. Eu vi ambos tendo os filhos. Aliás, eu vi ambos casando. Depois vi tendo os filhos, acompanhei essa trajetória aí. E aí não é alguém que me contou, não é isso, não foi a bispa que pregou para mim. Eu vi eu vejo a trajetória, e realmente é assim. Eles não tomam decisões de vida, decisões relevantes na vida, sem consultá-la para isso. E há uma diferença entre insegurança, indecisão, eu não sei o que fazer, eu tenho medo, eu estou inseguro. Não, não. O que você vê é assim, eu quero, já que eu tenho esse acesso, eu quero saber qual a visão dela sobre isso. Isso não é por ser mãe, isso é por ser admirada. Então imagina uma pessoa, porque a gente sabe, nós sabemos, é difícil alguém na igreja que não tenha alguém que você converse, que você fale, que você ligue, que você cumpra obrigações somente por causa da palavra. Todo mundo tem alguém. Todo mundo tem alguém que você faz algumas coisas porque a palavra do Senhor diz, faça. Você não faz porque você quer fazer, você não faz porque aquilo te atrai.
É ou não é? Tem gente que a gente suporta. A gente não gosta. A gente não faz aquilo porque é bom, porque aquilo nos motiva, aquilo nos empurra, né? Aquilo nos gera algo ali. Não, a gente faz porque tem gente que é assim com o pai, tem gente que é assim com o cônjuge, tem gente que é assim com o irmão, tem gente que é assim até com o filho. Tem gente que é assim com o irmão, que está aproximando, né? Buscando uma ajuda, um apoio. Mas tem gente que aproxima de pessoas por admiração. E aquilo me fez pensar, eu falei, é verdade. Porque vai chegar uma hora que a minha filha não vai precisar de mim. Em nome de Jesus, vai chegar essa hora. Que ela vai ter a vida dela, vai ter as construções dela, as escolhas dela, vai ter o marido que é o homem dela. E esse cara vai ser melhor que eu. Esses dias alguém falou assim para mim, você falou da sua filha que vai casar, tal, que o homem vai ser melhor que você. Você não tem dificuldade com isso? Eu falei, não, eu sou seguro. Eu não tenho dificuldade primeira coisa que eu não tenho dificuldade em reconhecer um homem que tem qualidades que eu não tenho. E eu quero que o marido da minha filha tenha qualidades que eu não tenho. E que ele tenha as que eu tenho também. Eu não quero um cara que eu vou ter que ficar corrigindo ele, que eu vou ter que ficar todo... Não, eu quero um cara melhor que eu. Eu quero que a minha filha seja mais feliz que eu, mais inteligente que eu, mais competente que eu, mais espiritual que eu, mais segura do que eu, mais rápida do que eu, principalmente mais rápida do que eu, mais rápida para entender, mais rápida para ceder, mais rápida para mudar. Eu quero tudo de melhor para ela. E dentre isso, eu não quero que ela tenha uma limitação em mim. Eu quero que ela tenha mais do que eu também em tudo, num homem. Mais que eu em tudo. Por isso que eu também não posso me acomodar, senão vai ficar muito fácil, né? É ou não é verdade? Aí qualquer um que aparecer ali com qualquer... Não. Então, por isso que a gente tem que também ser uma boa referência. Você tem que estar cada dia mais ali, né? Opa, isso aqui eu percebi que não está bom, deixa eu melhorar, até para elevar o padrão quando você é referência de alguém. Você não pode ficar parado no tempo, porque aí, se você é referência de alguém, por exemplo, de um filho, você vai facilitar demais a vida de quem vai ser marido ou esposa dos teus filhos. Que se você é uma referência baixa, vai ser mais suscetível eles terem um padrão baixo também de escolha. Então, por isso que a gente precisa crescer na vida, cada dia mais, né? Então, e eu brinco, né? Eu brinco falando muita verdade com isso, que o pessoal quando quer tirar uma casquinha, quem é pai, né, de menino, fala, não, porque meu filho tá aí, esses dias um bendito aí falou, né, porque meu filho tá buscando uma mulher e tal. Eu falei, olha, busca, e eu tenho gosto em candidatar a minha filha. Só que eu falei, o cara que vai casar com a minha filha vai ter que passar pelo padrão lá da Mesopotâmia, né? Que foi aquele que o Jacó teve que passar com Labão. Então, os interessados vão ter que passar 7 anos trabalhando de graça para mim, entendeu? Então, tá interessado? 7 anos, o pai e a mãe têm que ter esse desprendimento do filho ficar ali, não vai passar nenhuma necessidade. Jacó não passou? Comer, ele comeu, né? Dormiu pouco? Dormiu. Tomou sereno? Tomou. Né? Teve que correr bastante, às vezes dormir com o olho aberto e outro fechado? Teve. Mas saiu com 2 caravanas, saiu melhor do que ele chegou. Foi ou não foi? Labão fez muito bem para ele. Então, aqueles que às vezes acham que ser pai de menino é mais vantajoso, né? Não. Eles têm que estar preparados para ficar 7 anos, pelo menos, aí longe do seu filho. Depois de 7 anos, ele vai viver a vida dele com a esposa dele, né? Caso ele passe nesse teste. Pra você ter uma noção, o cara, para ser interno, ele precisa passar 6 meses de teste.
O cara que se habilitar a ser marido da minha filha vai ter que passar por 7 anos de teste, sem contar se ele for interno, mais esses 6 meses aí que não conta, né? Então é 7 anos e meio. Brincadeiras à parte, tem que ser melhor. E a gente tem que querer isso para os nossos filhos. Você não pode aceitar já, pensar, não, se meu filho casar, não, se a minha filha casar, não, se tiver alguém que... Não. Você tem que subir, aumentar o tamanho da régua. E como que você faz isso? Sendo uma pessoa melhor. Trabalhando aquilo que você já identifica como desvios de caráter em você. Você quer uma coisa que a gente precisa todos os dias, que a gente consegue todos os dias melhorar? E quando eu falo melhorar, eu falo um melhorar de contentamento diário, mas a meta é mudança, não é melhoria. É que tem coisa que a gente não muda do dia para a noite, a gente melhora todo dia até chegar num nível que isso é uma mudança. Ponto de equilíbrio. Quando você não aceita continuar a mesma pessoa, todo dia você encontra mais equilíbrio. Porque se tem uma coisa que a gente descobre na vida é que a gente é desequilibrado. Às vezes você pode ser uma pessoa que numa área da vida você é uma régua assim, ó, de equilíbrio, mas naquele outro ponto você é um gráfico. Tum, 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 tum. Opa, não aceito mais. Vou em Deus e vou encontrar as motivações dessa terra, por exemplo, dos meus filhos, para que agora eu seja um ponto de equilíbrio e não um ponto de desequilíbrio da minha família, da minha casa, do meu trabalho, né, do grupo que eu faço parte. A gente não pode ser aquela pessoa que todo mundo fala, o fulano é desequilibrado. O fulano, isso aqui, tira ele do sério. O fulano, isso aqui, não dá para ele, que não dá para ela, porque ele, isso aqui, não é bom. Não. Vamos buscar em Deus. Vamos trabalhar em Deus. Porque é fazendo assim que nós nos tornamos essa pessoa aqui que a bispa citou exemplo, no caso ela. A gente não vai ser só o pai respeitado, a mãe respeitada, a esposa, o marido, o irmão de alguém, por ser aquele parente, aquela pessoa que a Bíblia diz, suporta, honra, respeita, porque você nasceu nessa condição. Não, nós seremos uma pessoa tão admirada, nós seremos uma presença tão necessária na vida daquela pessoa, que ela não vai fazer pela palavra, ela vai fazer pela atração que ela vai ter por nós. Nós temos que ser pessoas atraentes. E olha que mudança maravilhosa. Quantos de nós já buscou e colocou força em sermos pessoas atraentes pelos motivos e motivações erradas? É ou não é verdade? Tem entre nós homens e mulheres, que já quis ser atraente no sentido imoral da palavra. Atraente na lábia, atraente nas vestimentas, atraente na aparência, que era ali uma oferta ao prazer. Alguns de nós já buscou ser atraente com dinheiro, atraente com imagem, a imagem de poder, porque eu estou usando isso, eu estou vestindo isso, porque eu ando em tal carro, porque eu moro em tal lugar, porque eu estou do lado de tal pessoa. Isso não é ser atraente. Isso é seguir o fluxo. Isso é ter uma carência e estar buscando preencher aquela carência. Não ser atraente é o tipo de pessoa que as pessoas vão olhar para você, vão ser atraídas por você, porque você vai se tornar uma referência para elas. É isso que Israel devia ter sido para esse grupo de estrangeiros. E Israel, na verdade, foi isso. Porque esse grupo saiu do país deles,
do lugar deles para acompanhar um povo que eles nem sabiam, não tinham, esse povo estrangeiro não tinha garantias. Mas eles compraram aquele projeto. Opa, vamos com eles. Olha, esse povo aí buscou a Deus, clamou a Deus, o Deus deles trouxe 10 pragas sobre o nosso povo, causou aqui um alvoroço, agora abriu o mar, vamos com eles. E agora esse povo começa a ter mais voz ativa, ter mais peso. O que eles falam, reclamam. Olha esse povo agora que saiu do próprio país, porque nós sentimos falta, né, das carnes, dos pepinos, dos melões, das melancias, dos alhos porós que tinham lá no Egito. Peraí, saiu do Egito. E o chicote, a escravidão, e a injustiça, e a vergonha, e a humilhação. O que era para ter acontecido? A referência, o Isaías, que isso? Para. Não. Você teve algum problema de memória, você está falando algo dispensável, desprezível. Isso aqui a gente não pode ouvir, gente, deixar por isso mesmo, não tem saudade aqui. Tem gratidão pelo presente, diga gratidão pelo presente. A Bíblia diz, eu não estou com essa passagem separada, mas eu sempre trago ela, sempre quando eu lembro dela, eu dou um trabalhinho para o Jontas. Eu vou dar um trabalho para o Jontas agora. Pode virar para cá, Jontas. Se estiver na outra tela aí, que eu imagino que você esteja aí, falei? Aquela palavra que fala assim, não é sábio dizer que os dias de ontem eram melhores do que os de hoje. Não é sábio você olhar para o passado, sabe, com aquele saudosismo? Que tem gente que faz questão, não, porque no meu tempo tudo era melhor, porque tinha isso, tinha aquilo, eu vivia isso, tal coisa era de tal preço. Gente, a gente não pode viver com essa cabeça. Obrigado, Jesus. Eclesiastes 7:10. Eu vou decorar essa referência. Eu acho que até o Jontas já decorou de tanto que eu peço ela. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Está vendo? Olha aqui, Olha, até a maneira dele colocar isso aqui é muito sábio. Sabe o que ele está dizendo? Não faz esse tipo de pergunta, não. Não faz esse tipo de pergunta, porque você está fazendo uma pergunta para ouvir uma resposta que ela não é correta. Não diga por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não foram melhores. O melhor tempo é o que eu tenho agora. É o tempo de hoje. Mas em tal tempo eu não estou lá, eu estou aqui. O que eu fiz naquele tempo? De repente eu não... Será que não é a maneira que eu vivi aquele tempo que fez chegar no que eu estou hoje? Será não, Anderson? Não é sábio fazer esse tipo de pergunta. É essa a verdade. Então, olha para hoje. Tem coisa que você já tem que matar na fonte. O que você está falando aí? Não. Isso que você está falando não é correto, é desprezível. Vamos parar agora, vamos cortar esse assunto agora. Nós temos o maná, eu tenho bênção, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho entendimento da palavra, eu tenho discernimento, eu tenho revelações. Eu tenho saúde, eu estou em pé, olha onde eu estou, olha a minha vida, olha o que Deus já fez. Não vamos aceitar que aquilo que tem sabor de mel hoje fique com gosto de azeite. Você pode gostar o que for de azeite, mas o azeite nunca vai ser o mel. É ou não é? Eu gosto de azeite, bom para você, mas o azeite nunca vai ser gosto de mel. Para mim essa palavra ela é literal, porque eu particularmente eu não gosto de azeite. Na comida, no sabor, não gosto. Uma vez inclusive me deram Você quer ver um negócio que de verdade é uma das coisas que eu não consigo. Gosto é gosto, né? Uma vez eu fui tirar a comida, né, do lado de um
Esqueci o nome daquele negócio agora, me fugiu da cabeça. Tem palavras que às vezes me fogem da cabeça, às vezes que faz um tempo que eu não vivo. E eu fui pegar uma salada e, de repente senti um cheiro assim, achei estranho, até dei uma olhadinha de lado se não tinha ninguém ali. Suspeitei que alguém poderia ter soltado um pum, e nada, tal. Eu ainda, claro, tudo muito discreto, não chamando atenção. E ali dei uma enrolada para pegar a salada, tal, até que eu cheguei num tal, percebi que o cheiro vinha de um tal de azeite trufado. E é um negocinho caro e azeite, hein? Aí perguntei para a pessoa responsável ali se estava certo aquilo, se aquilo não estava. Tinha um cheiro de gás. E a pessoa fez questão, não, experimenta, porque eu falei, não sou chegada, não, mas isso aqui é isso e tal, é um negócio, é quase daqueles que tinha lá na mesa do Nabucodonosor na época. Aí também entendi porque que o Daniel não fez questão. Quando eu ouço essa palavra, eu não lembro nem do azeite, eu lembro desse azeite trufado, que além de o gosto, repito, meu gosto. Você pode estar ouvindo aí e falar assim, eu gosto, se eu pudesse comeria todo dia. Bom para você. Eu prefiro o mel. Também não em tudo, não vou comer mel com salada. Prefiro a salada sem nada a ela ter azeite. Mas uma coisa que tinha gosto de mel, migrar por ingratidão, insatisfação, murmuração, falta de reconhecimento para o gosto do azeite é retrocesso. E Deus está nos dando condições de a gente não terminar o ano com nenhuma área migrando desta forma. De nós não nos contentarmos em ser alguém na vida de alguém a ser suportado. Suportar alguém, diga, é comigo. Fale, é comigo. Eu suporto. Eu tenho graça para suportar, eu tenho força de Deus para suportar. Mas que ninguém aqui seja o suportado. Aquele que alguém tem que ter muita fé para tolerar você, para aguentar você, para conviver com você, para respeitar você à base da palavra. Não, nós temos que ser pessoas admiráveis. Se tem uma área da sua vida que está faltando equilíbrio, e tem gente que, inclusive, é uma palavra aqui engatada na outra. Porque tem gente que o grande problema é isso, é a murmuração, a insatisfação, a ingratidão. É o que faz a pessoa ser suportada, é o que faz a pessoa ser tolerada pela palavra por alguém. Por pai, por mãe, por filho, por cônjuge, por irmão, por irmã, por cunhados, por amigos. Amigo a gente não tem que tolerar ninguém, né? Porque a gente não tem que ser amigo de quem é intragável. Você considera alguém seu amigo, essa pessoa ela não está seguindo uma cartilha que a gente faz de critérios para ter uma amizade, não faz sentido você nem manter essa amizade. É para salvar essa pessoa. Você não salva, quem salva é Jesus. Às vezes a atitude sábia que a gente tem com algumas pessoas é se afastar delas, para Deus poder tratá-las com maior rapidez, porque se a gente não for escudo da vida delas, elas vão agora ter que dar respostas diretas a Deus. Elas não vão ter intermediários nessa terra dando respostas
e intercessões por elas. Ai, Senhor, livra, ai, Senhor, ajuda. Não, não, Senhor, trata. E abrevia agora o tempo de mudança dessa pessoa. Trata, Senhor, trata. Deixa agora essa pessoa ver o que ela não viu. Deixa ela sentir o que ela não sentiu. Deixa ela viver o que ela não viveu. Inclusive, você quer ajudar uma pessoa, não tenha dó dela. Dó não. Se você tem compaixão, faz algo por ela. Ora por ela, faz um jejum, pega um dia da sua vida, dedica um jejum a ela e abençoa a vida dela. Mas quando você vê Deus tratando, você vê que é Deus tratando, você vê que há um esforço daqui, talvez até você já se esforçou de lá, você vê que a própria pessoa agora ela tenta na força do braço, não vai. Opa, você tem que falar, é Deus que está nisso aqui. Como é que eu sei quando é Deus que está tratando com uma pessoa? Quando tudo ao redor dela está fazendo de tudo para ajudá-la e ninguém consegue, é Deus. De onde você tira isso, Anderson? Da sua cabeça? Não, da palavra de Jonas. Lembra de Jonas? Jonas não fez para ter aquele naufrágio. Ele fez para chegar até Tarsis, é ou não é? Jonas não pegou um barco para ele chegar no meio do mar e naufragar. Então, quer dizer, ele fez tudo, humanamente, ele fez tudo certo. Ele não roubou, ele pegou e pagou a passagem, ele entrou num navio, né? Tô entrando, viu? Não sou um clandestino aqui, tô pagando, aqui, não vou pegar nada aqui para não profanar nada, mas vamos dizer aqui o ingresso, né? O ticket, estou entrando pela porta da frente, estou pagando a minha passagem, estou viajando, né? Como manda o figurino do homem, como manda as coisas do homem. Então, estou fazendo minha parte. Fui lá agora, já que eu fiz tudo certo, vou dormir, vou descansar, vou deitar. Veio uma tempestade, tudo que fizeram com o barco, nada resolveu. Os marinheiros, nada resolveu. E nem o Jonas agora resolveria. Porque agora ali estava fora da instância de todo mundo, estava na mão de Deus. O que tiveram que fazer? O que Deus queria. Começando pelo próprio Jonas. Veja que eles até gastaram o dinheiro deles. Jogaram coisas, abriram mão de patrimônio deles. Senhor, agora, Senhor, a gente não quer fazer mal para esse homem, vocês não estão fazendo mal, vocês estão fazendo bem. Joga ele no mar. Tem gente que precisa dessa palavra, porque às vezes, quando tem que jogar alguém no mar, a pessoa fica, ai meu Deus, e agora? Sem sentimento. É obediência a Deus, joga no mar. Porque ele não devia ter entrado nem nesse navio. Entrou, contaminou tudo e todos. Então, deixa Deus tratar, abrevia, deixa Deus. Você tem que olhar, quando uma pessoa está fazendo, está se esforçando, todo mundo em volta dela está se esforçando, está trabalhando, está correndo, está tentando, porque não está conseguindo, está tentando acudir, não está conseguindo, você tem que fazer isso aqui, você está segurando algo, você está tentando poupar a pessoa, ajudar a pessoa, vai e faz isso aqui, mas faz com fé. Senhor, estou tirando minha mão, deixa, trata. E sai de perto, deixa Deus tratar. Mostra o caminho, lê João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu não sou o Filho de Deus, eu não sou Jesus, eu não sou o caminho, eu não sou a verdade, eu não sou a vida, é Jesus. Então, não tenho o que eu fazer mais por você, já fiz, já orei, já ajudei, já doei, já aconselhei, já te mostrei. Você tem sua forma, sua maneira, seu método, e como você diz, tem gente que não fala isso pra gente, eu tenho o meu tempo, você tem que lembrar a pessoa, você diz para mim, você tem o seu tempo, então vou respeitar o seu tempo. Você está na mão de Deus, lembra que o caminho é um, Jesus Cristo. E a pessoa agora, se ela chegar num nível que ela não tiver outra opção, ela vai ver a luz de Deus em Jesus. E a gente tem que acreditar e deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. O que Ele quer fazer. Às vezes a gente está no caminho
E quando uma pessoa se coloca no caminho, Deus vai tratar com quem estiver no caminho até chegar em quem é o destino dele de chegar. E Deus sabe sempre o que faz e deixa Deus trabalhar. Então, eu peço que você se coloque em pé, porque seja a palavra do Jonas, essa agora que Deus nos deu um plus, né? Seja a palavra, o foco hoje da palavra, que é esse estilo de vida. Olha o que você está gerando, porque o que você está gerando é o que você vai ter, é o que você vai viver. Não seja o suportado, seja o admirado. Você como cônjuge, você tem que trabalhar para o teu cônjuge. Não está com você pela palavra. A gente não pode aceitar aquelas expressões, eu estou nesse casamento pelos meus filhos, eu estou porque a palavra. Mas eu já ouvi. Tá bom, então, já ouviu? Que bom, né? Que ainda tem uma pessoa que respeita a palavra. Mas aproveita que você está vivo e trabalhe agora cada área da sua vida para... Tem gente que tem que deixar de ser o azeite e se tornar o mel. Pode ter áreas da sua vida que era o mel e se tornou azeite. Então seja você o azeite que agora vai se tornar o mel. E tem áreas que Deus tratou que é para te salvar. É para te despertar. Tem coisas que quando alguns ouviram já souberam. Opa, essa parte da minha vida aqui já foi um mel e agora está um azeite. Mas você ainda está comendo desse maná, né? Ele te alimenta ainda. Pode ter mudado o gosto, pode não ser tão agradável quanto já foi, e você nem reconhecia, mas ainda te alimenta. Então seja grato mesmo pelo azeite. Eu sou grato, tem coisa na minha vida que já foi o mel e hoje é um azeite. Você vai falar, e agora? Eu sou grato pelo azeite, eu sou grato pelo maná de azeite porque eu estou comendo. Porque eu tenho que aprender com o meu próprio erro. Se a ingratidão fez o mel se tornar azeite, eu não quero que o azeite se torne nada. E eu não posso mudar o maná agora e fazer ele se tornar um mel, mas eu posso deixar de ser o azeite e eu me tornar um mel. Eu me tornar atraente às pessoas, e não para elas gostarem de mim, mas para que elas olhando para mim vejam Cristo. E eu tenha a minha contribuição para o reino de Deus. Que eu ajude o Senhor a cumprir com o propósito dele de salvar almas, começando pelas pessoas mais próximas de mim. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por essa manhã, por essa mensagem, por essa palavra, e eu oro para que o Senhor nos ajude. Porque, como diz a tua palavra, sem o Senhor, nós não podemos fazer coisa alguma. Nada, Senhor. Nada é o que nós podemos fazer. Então eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor, meu Deus, nos mostre se há algum ponto de treva na nossa vida, na nossa personalidade, na conduta que nós temos ainda aplicado, sobre o que nós temos gerado, meu Deus. Se há algum ponto que nós não detectamos mais, porque já cauterizou na nossa mente, eu peço agora que o Senhor nos traga de volta a uma visão clara, límpida, para que vejamos e não aceitemos mais termos uma vida abaixo do que o Senhor já tem nos dado condições de ter. Que não sejamos mais geradores de coisas, meu Pai, que nós mesmos não nos agradamos em viver, que não venhamos mais trazer o gosto de azeite para o maná que já teve gosto de mel, mas que venhamos ser pessoas, meu Deus,
que vivam na plenitude que o Senhor faz, que vivam, que vejam, que reconheçam, que seja grato, que tenha, meu Pai, a satisfação em cada uma das leis, das palavras do Senhor, que é como vive um justo. O justo, ele não vive com os ímpios e tem prazer em estar com os ímpios, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Viver em Deus para ele é uma dádiva. Conhecer a palavra, ter a chance e aproveitar a chance de cumprir com mandamentos e princípios é uma dádiva. E eu oro para que tudo aquilo, meu Pai, que foi distorcido na nossa visão, que nos desviou, nos afastou desse estilo de vida, que cai por terra agora, em nome de Jesus. E eu oro para que aconteça essa mudança, para que haja um retorno às nossas origens no Senhor, para que aqueles que se perderam, que voltem ao caminho, para que aqueles que se desviaram venham, meu Pai, estar debaixo das tuas mãos, que voltem, meu Deus, ao estilo de vida chamado santidade, e que se tornem pessoas tão plenas, tão poderosas, abençoadas, que sejam mais atraentes agora no Senhor, que arrastem pessoas do que já foram em qualquer outra circunstância na vida, para o pecado, meu Deus, para as maldições, ou quando eram pessoas suportadas, meu Deus, e eram até expelidas de outras pessoas. Eu oro para que o Senhor nos torne essa pessoa, para que tenhamos visão no Senhor, para que a nossa fé agora ela seja fortalecida, para que aquilo que não tínhamos, meu Deus, força, venhamos ter, para que os passos que estavam sendo sabotados, meu Deus, que sejam fortalecidos agora e que estejam, meu Pai, no centro do caminho que é o Senhor. E que assim sejamos não apenas abençoados, mas que sejamos nós, como foi o Abraão, a própria bênção. Que sejamos bênção, que o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha atender a cada clamor, a cada oração, que cada um dos nossos itas venham cair por terra em mais este clamor que nós estamos aqui realizando, porque nenhum é desprezível, nenhum, meu Pai, é dispensável, mas cada um, meu Deus, é visto, é recebido, cada um, meu Pai, é recebido pelo Senhor. Então eu clamo para que essas três situações, elas não permaneçam, elas não continuem, que elas não sejam levadas para o próximo ano conosco, mas que o Senhor venha nos dar vitória em cada uma delas. Derruba, meu Deus, derrota, meu Pai, os nossos itas, os amonitas, os moabitas, os meunitas, cada problema, doença, enfermidade, cada, meu Pai, atraso de vida, que significa, meu Deus, esse inimigo, que seja superado, que o Senhor opere milagres, que se era falta de visão, nos acrescenta a visão, se era falta de força, eu recebo e declaro força na vida do teu povo, para que venhamos vencê-los, para que venhamos, meu Deus, superá-los e vivermos ainda em 2025, meu Deus, a tua promessa. Eu declaro mudanças, eu declaro milagres, eu declaro curas, eu declaro, meu Pai, portas abertas, eu declaro situações definidas, eu declaro, meu Pai, situações acontecendo este ano, porque o Senhor, meu Pai, é o nosso Deus, e vem do Senhor a palavra, e as nossas palavras geradoras, as nossas orações são para o Senhor.
E eu espero, meu Deus, do Senhor, respostas, mudanças, milagres e transformações. Eu concordo com cada oração e eu ligo cada oração de milagre, de mudança, de cura, de transformação, de bênçãos. Eu ligo aqui na terra para que cada uma seja ligada nos céus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.